Você tem a sua Bíblia aí? Já deixa aberta em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 13 em diante. Vamos orar, meus amigos, vamos orar. O pessoal vai chegando e a gente vai tendo esse tempo aqui de oração. Ó Deus, nós queremos nesta manhã te louvar, te agradecer pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado pelo teu cuidado para conosco. Obrigado porque as nossas forças são renovadas em ti. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. O Senhor tem cuidado de cada detalhe da nossa vida. O Senhor tem cuidado da nossa família, da nossa saúde, das nossas finanças. O Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido bom. E nós nesta manhã queremos render graças ao teu nome, pedir ao Senhor que fale ao nosso coração como o Senhor tem falado todos os dias. O maná de ontem serviu para ontem, mas hoje o Senhor tem algo especial que o Senhor quer repartir conosco. O Senhor quer falar à nossa vida e ao nosso coração. Que em todas as coisas o teu nome nesta manhã seja exaltado, seja glorificado. O Senhor manifeste unção, bênção, graça, o teu favor sobre a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus eu oro e te agradeço, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos acolhido, nos restaurado, nos renovado. O Senhor é bom. Amém. Amém, amigos. Amém. Então vamos lá. Vamos lá, eu quero convidar você, enquanto o pessoal vai chegando, eu quero convidar você a abrir comigo 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13 em diante. Olha o que é que diz as Escrituras. Então Davi disse a Natã: eu pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. E Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhes preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? E Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Então vamos lá, amigos. Eu quero fazer uma pergunta a vocês aqui nesta manhã, para nossa reflexão. Quero fazer uma pergunta. Vamos lá.
Você acredita que Deus sempre transforma o impossível em possível? Você acredita? Responda isso, com sim ou não. Deus sempre transforma o impossível em possível? Diga sim ou não. Ou outra coisa. Deus sempre transforma o impossível em possível? A turma respondendo, dizendo sim, 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 sim. Olha lá, a turma dizendo sim. Estou acompanhando vocês aqui. A pergunta é: Deus sempre transforma o impossível em possível? Preste atenção na pergunta. Deus sempre transforma? Olha, vamos lá, vamos pensar juntos aqui. Vamos pensar. Gente, muitos pastores, eles ensinam as pessoas. Eu queria que você tivesse muita atenção no que eu vou dizer aqui, porque eu vou entrar por um caminho que exige uma atenção. Exige uma atenção. Porque senão você pode ter uma interpretação equivocada do que eu vou dizer. Mas veja só. Muitos pastores ensinam as pessoas a resolverem questões impossíveis da vida. Ou seja, muitos pastores ensinam as pessoas a transformar o impossível em possível. A verdade é a seguinte: nós lidamos com o impossível sempre na perspectiva de transformá-lo em possível. Então, normalmente, nós ouvimos algumas frases do tipo, olha, se você estiver diante do mar vermelho, Deus vai abrir este mar para você. Irmãos, se houver uma tempestade na sua vida, Deus vai acalmar os ventos para você. Se você estiver naufragando, meu irmão, Deus vai te segurar pela mão e Ele vai te ajudar a andar por cima das águas. Meu irmão, Deus vai transformar o seu impossível em possível. Deus vai transformar, irmão, o seu impossível em possível. Mas a pergunta que eu gostaria de pensar com vocês é a seguinte: o que eu devo fazer quando o impossível for impossível mesmo? O que nós devemos fazer quando o impossível for impossível mesmo? Ou seja, quando a doença não ceder, quando a morte não tiver jeito, ou quando o diagnóstico for implacável. O que a gente tem que fazer, irmãos? Alguns poderiam pensar aqui, e até disseram, que eu vi aqui na live, disseram assim: mas a Bíblia não diz que tudo é possível ao que crê? Tudo é possível ao que crê? Sim, mas, veja bem, nós encontramos outros exemplos bíblicos que o impossível continuou sendo impossível mesmo para aquele que creu. Nós vemos na Bíblia exemplos bíblicos que o impossível não mudou. O impossível não se tornou possível. Ou seja, o morto não ressuscitou. A situação não se reverteu. A doença não cedeu. Percebem? Veja só. Nós encontramos vários personagens que enfrentaram situações impossíveis. Por exemplo, Moisés. Moisés era um homem que estava acostumado a ver abrir o mar vermelho, ver Deus operar maravilhas no meio do povo, no deserto. Mas Moisés enfrentou uma situação do impossível. Em Deuteronômio, no capítulo 3, Deus disse o seguinte para ele. Olha só como é que o texto diz. Deuteronômio capítulo 3. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: rogo-te que me deixes passar, para que eu veja essa terra que está além do Jordão. Ou seja, Moisés queria ver a terra prometida. Aí na continuação do texto diz o seguinte: porém o Senhor indignou-se muito contra mim, disse Moisés, por causa de vós, e não me ouviu.
e não me ouviu. O Senhor disse: basta, não me fales mais deste assunto, porque você não passarás esse Jordão. A situação de impossível continuou sendo impossível. Deus disse para Moisés: você não vai passar, você não vai entrar na terra prometida. Você vai avistar, mas você não vai entrar. E a Bíblia diz que Moisés insistiu, ao ponto de Deus chegar para Moisés e dizer assim: basta, chega, Moisés, não falemos mais desse assunto, eu já tomei a decisão, você não vai entrar. Deus não permitiu Moisés entrar na terra prometida. Quer ver um exemplo do Novo Testamento? Apóstolo Paulo. Paulo enfrentou uma situação do impossível. Ele enfrentou uma situação impossível. Diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz o seguinte, Paulo dizendo: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Veja, Paulo tinha um espinho na carne, e ele pede em oração 3 vezes, para que o Senhor tirasse aquilo. E o Senhor disse para ele que não ia tirar. Disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja, Paulo pediu para Deus tirar o espinho na carne, mas Deus disse que ele viveria sim com o espinho e a graça, e o poder se aperfeiçoaria na fraqueza dele. O que era esse espinho na carne? A gente não sabe. Alguns teólogos dizem que era uma doença nos olhos que Paulo tinha. Outros dizem que era um grupo de judeus que perseguia Paulo. E outros ainda dizem que foi um casamento de Paulo. Ele era membro do Sinédrio e pessoas que eram membros do Sinédrio eram casadas. Então era possível que Paulo tenha sido casado, mas ele tinha um casamento falido. E as marcas haviam ficado na vida de Paulo. Então a gente não sabe o que é. A gente não sabe, mas a Bíblia diz, deixa claro que esse espinho na carne era um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. E ele pediu para que aquilo saísse da vida dele. E Deus disse: não. Não, Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, você vai viver, Paulo, com esse espinho. Eu não vou tirar. O impossível continua sendo impossível. Eu não vou tirar. Mas você vai ter a minha graça e o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Então, amigos, veja bem, nós acreditamos o seguinte. Olha, tenha atenção no que eu vou dizer. Nós acreditamos que ter fé é conseguir transformar o impossível em possível. A gente pensa que isso é fé. Mas deixa eu te perguntar para você. Quais circunstâncias requerem mais fé e dependência de Deus? Quais circunstâncias requerem mais fé e dependência de Deus? Vamos lá. Ver uma situação e acreditar que Deus pode mudar, ou viver uma situação impossível e ter fé para conviver com essa situação impossível. Veja, qual circunstância requer mais fé e dependência de Deus? Orar para Deus me dar um emprego e eu conseguir o emprego? Ou enfrentar uma fase de desemprego com grandeza na alma? O que é que requer mais fé e dependência de Deus? Orar para que Deus tire a tentação da minha vida? Ou atravessar a tentação sem Deus tirar e vencê-la? O que é que requer mais fé, gente? Infelizmente, nós temos vivido uma dimensão menor da fé. Porque viver, meus irmãos, numa dimensão maior da fé é vencer, mesmo que as circunstâncias não mudem. É atravessar o impossível com a graça de Deus. Nós precisamos entender que a espiritualidade boa, saudável, verdadeira, não é aquela que precisa posar de todo-poderoso, que não tem problema na vida. Não é isso. A espiritualidade boa, verdadeira, é aquela que segue a Jesus, que foi gente como nós, que sofreu como sofremos, e que soube enfrentar os dramas da vida e encarou a vida como ela é. Porque a proposta, gente, eu já disse isso numa outra mensagem, eu vou repetir. A proposta da vida cristã é vivermos com fé, sim.
Mas não é uma fé que faz a gente vencer toda hora. Não é uma fé que todo momento transforma impossíveis em possíveis. Não. É uma fé que faz você continuar. Porque fé não é vencer. Fé é continuar. Continuar vivendo. Sim, continuar tentando. Continuar caminhando, avançando, batalhando pela vida. Isso é fé. Fé em Jesus é a gente viver como Jesus. E quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente chega a uma conclusão de que a gente não vai vencer sempre. Nós não vamos passar a vida rindo, como eu já disse aqui. Porque o viver não é um eterno sorriso. O viver é saber chorar. Quem ri de tudo não é feliz. Eu já disse isso. Quem ri de tudo é desesperado. Porque a pessoa feliz é aquela pessoa que sabe se comportar nas variadas situações que a vida apresenta. Agora vamos para o texto? Porque esse texto aqui que nós lemos mostra que o impossível continuou sendo impossível. Você percebeu? Olha o que é que diz o texto. Vou lembrar para vocês a história, resumidamente. Davi atravessa agora uma situação impossível. Ele havia pecado contra Deus. Ele adulterou com Batseba e ele conspirou contra o seu próprio companheiro, Urias, que era marido da Batseba. Ele pecou. Urias morreu, foi colocado na frente de batalha, como Davi havia orientado. Ele morreu. E aí, Davi agora é confrontado no seu pecado pelo profeta Natã. Mas a Bíblia diz que a mulher, a Batseba, ficou grávida e deu à luz. E depois que o menino nasceu, o profeta Natã disse, da parte de Deus, que aquela criança não ia viver, ia morrer. Aí Davi, cheio de culpa, ele se trancou no quarto, ele deitou-se no chão e ele jejuou por 7 dias. Jejuou por quanto tempo, gente? 7 dias. Pedindo ao Senhor que poupasse a vida do filho. Mas qual foi o final dessa história? Não teve jeito. O menino não foi poupado, o menino morreu. Ou seja, o impossível continuou sendo impossível. Deus não transformou, naquele momento, Deus não transformou o impossível em possível. A morte não teve jeito, aconteceu. Mas Davi buscou a Deus, ele orou 7 dias, é verdade, mas não teve jeito. Ele buscou a Deus, ele chorou, ele se arrependeu do seu pecado, ele fez de tudo. Mas Deus disse não. O impossível continuou sendo impossível. Aí a Bíblia diz que Davi, recebendo aquela notícia, ele se levantou, ele tomou banho, trocou roupa, ele entrou no santuário de Deus e adorou a Deus e mandou preparar uma comida. Os companheiros dele não entenderam nada, né? Não entenderam aquela atitude de Davi, porque quando o menino estava doente, Davi chorava na presença de Deus. Mas depois que o menino morre, Davi se levanta e continua a vida normalmente. Essa é a grande loucura naquele momento. Mas Davi disse que quando ele tinha esperança, ele buscou a Deus. Porém, quando não havia mais jeito, ele não ia ficar mais prostrado. Ele decidiu não se prostrar, ele se levantou, ele tomou a sua mulher, a Batseba, deitou-se com ela e teve um outro filho chamado Salomão. E a Bíblia diz que então o Senhor o amou. Sabe, meus amigos, nós precisamos entender que diante de uma situação, enquanto houver jeito, preste bem atenção no que eu vou dizer. Na situação que você está vivendo, de caos, de lutas, de dores, de problemas, de necessidades, enquanto tiver jeito, ore, jejue, busque a Deus, se esforce, trabalhe, lute, faça o seu melhor, enquanto houver jeito. Mas o que fazer? A pergunta é, o que fazer quando o impossível se tornou impossível mesmo? Quais são as atitudes que nós temos que tomar diante de uma realidade irremediável? Que é o tema de hoje. Quais são as atitudes que a gente tem que tomar?
Que atitudes de fé nós devemos ter para lidar com as situações difíceis e seguir em frente? Há um ditado popular que diz o seguinte: o que não tem remédio, remediado está. O que não tem remédio, remediado está. Ou seja, o que não tem remédio, a gente vai ter que lidar com a coisa do jeito que está. Não tem jeito. Nós não teremos outra alternativa. Mas eu quero mostrar para vocês nessa manhã atitudes que nós devemos ter diante de uma situação irremediável. Quando o impossível for impossível mesmo, não tiver jeito, o que eu devo fazer, Ronaldo? É sobre isso que a gente vai conversar. Nós vamos tirar lições desse texto. Veja, Davi teve uma situação impossível e o impossível continuou sendo impossível. Ele perdeu o filho morreu e não teve jeito. Não ressuscitou, não teve jeito. Continuou sendo impossível. Mas qual foi a atitude que ele teve diante do impossível? Diante de uma situação irremediável? Primeiro, anote. Primeiro, diante do impossível, diante da situação irremediável, enfrente a realidade como ela é. Enfrente a realidade como ela é. Essa é a primeira verdade que eu quero destacar com vocês aqui nesta manhã. Ou seja, não tente maquiar o que é verdade. Não. Pergunto a você, por que muitas pessoas não têm triunfo na vida? Por quê? Sabe por quê? Porque elas têm medo de enfrentar a verdade. E por isso elas acabam fugindo da vida, da realidade da vida. Elas dizem assim: ah, seria maravilhoso se não tivesse acontecido. Mas aconteceu. Ah, mas seria maravilhoso se eu não tivesse perdido o emprego. Mas você perdeu. Ah, mas seria maravilhoso se o meu casamento não tivesse terminado. Mas terminou. Ah, seria maravilhoso se eu fosse mais rico. Mas a sua realidade é outra. Sabe, muitos vivem uma negação da realidade. Muitos negam aquilo que é verdadeiro a respeito deles. E o pior é que muitas igrejas mostram para as pessoas uma realidade que não é verdadeira. E elas acabam entrando numa espécie de uma Disneylândia espiritual. Então elas acabam ficando descoladas da realidade. Talvez você tenha HIV. Talvez você tenha uma perna amputada. Talvez você está só. Talvez você é viúva ou viúvo. Talvez você está desempregado. Enfim, essa tem sido hoje a sua realidade. Sabe, amigos, nós devemos ser contra. Nós devemos ser contra fugir da realidade. Esse negócio de tentar entrar num outro mundo e imaginar que mentindo para nós mesmos nós vamos melhorar. Isso é bobeira, gente. Mentir para você mesmo, para ver se eu prefiro me enganar. Para ver se eu me sinto melhor. Isso é loucura, gente. Veja que há dois extremos. Olha só. Por um lado, uns se fazem de vítima. Tudo está ruim. Tudo é péssimo, né? Se fazem de vítima. E outros escondem a tristeza por medo de serem julgados. Ah, se eu mostrar minha tristeza, vão dizer que eu não tenho fé. Se eu mostrar a minha tristeza, vão dizer que eu estou em pecado. Se eu mostrar a minha tristeza, vão dizer que eu não sou crente. Então eles preferem dizer que está tudo bom. Então você percebe os dois extremos? Uns se fazem de vítima e dizem que está tudo ruim. E outros escondem a tristeza por medo de julgamentos. E aí dizem que está tudo bom. Então, queridos, nós precisamos, sabe do quê? De gente do nosso lado, ao nosso redor. Pessoas que sejam honestas com a gente e falem a verdade para nós. Olha o que aconteceu nesse texto aqui, gente. Quando Davi perguntou para os seus companheiros sobre o menino, eles foram honestos com Davi. Eles disseram, o menino morreu. Davi perguntou, escuta, o menino morreu? Ele não sabia. Aí disseram, o menino morreu. Foram honestos. Porque quando nós negamos a nossa realidade, nós vivemos uma hipótese que não é verdadeira, gente.
Muitos não avançam na vida porque não conseguem viver a sua realidade. Mas não tem jeito, amigos. A realidade está diante de nós. E nós precisamos avançar, mesmo que seja uma realidade dura e difícil. Porque Paulo nos estimula a avançar, dizendo lá em Filipenses 3, uma coisa eu faço, é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que eu deixo para o seu coração é isso. Diante do impossível, primeira coisa, enfrente a realidade como ela é. Encare a verdade. Não tente maquiar a verdade. Segundo, anote, não se deixe largar. Não se deixe largar. Veja, quando Davi recebeu a notícia que seu filho estava morto e já não tinha mais o que fazer, a Bíblia diz que ele se levantou, ele se lavou, ele se perfumou, ele trocou de roupa e não se deixou largar. Sabe o que eu fico percebendo? Que tem muita gente, diante de uma circunstância da vida que não tem mais o que fazer, essas pessoas ficam largadas, engordam, ficam sujas, abandonam os estudos e criam uma atitude cínica em relação à vida. Ficam dizendo, é porque o mundo não presta. A minha vida é um trapo, é um lixo, a minha vida acabou. Veja, Davi não agiu assim. Não foi assim que ele agiu, diante do impossível. Nós não podemos, amigos, nós não podemos nos abandonar na vida simplesmente porque nós enfrentamos uma situação impossível. E por que nós não devemos abandonar a vida? Sabe por quê? Porque a vida continua. Porque nós estamos vivos. Porque Deus tem promessas para a nossa vida. E porque Deus, o Deus que servimos, não nos abandonou. E Ele está no nosso lado. E sabendo disso, nós precisamos tomar uma decisão de não nos abandonarmos na vida. Sabe que muitos se transformam num trapo, num lixo, se tornam azedos, amargos, grosseiros. Sabe por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque as circunstâncias fizeram com que eles se abandonassem na vida. Gente, nós precisamos tomar a decisão de não nos abandonarmos, mesmo que seja pesado, seja duro, seja difícil. O apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 4, ele disse, eu sei estar abatido. Eu sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí ele conclui dizendo, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia. Então não se abandone. Não se largue na vida diante de uma situação que você está vivendo que não tem mais jeito. Porque Deus tem algo especial para a sua vida. Ele não te abandonou. E você ainda hoje pode declarar, diante de tudo que você viveu, das coisas boas, né, dos problemas que você viveu e também dos momentos de alegria e de abundância que você viveu, você pode declarar como Paulo disse. Diante disso, dessas coisas, eu aprendi a viver. Eu aprendi e eu sei que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Terceiro, anote. Terceiro, diante de uma situação irremediável, diante de uma situação impossível. Terceiro, adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. O menino havia morrido. A Bíblia diz, sabe o que Davi fez? Lá no versículo 20. Davi entrou no santuário de Deus e adorou a Deus. Em outras palavras, eu fico tentando imaginar o que Davi estava dizendo. Em outras palavras, Davi estava dizendo assim, Senhor, a dureza da vida não me tornou teu inimigo. Senhor, a doença que matou meu filho não me indispôs contigo. Senhor, eu te adoro, eu te louvo, eu reconheço que tu és um Deus verdadeiro. Senhor, eu não tenho todas as respostas, eu não entendo o porquê.
Não sei por que eu tive essa perda. Não entendo. Mas eu confio no teu caráter, Senhor. Eu confio no teu cuidado. E eu sei que o teu olhar carinhoso está na minha direção. Glória a Deus por isso. Eu queria desafiar você quando você estiver enfrentando uma situação impossível na sua vida, que não tiver mais jeito, que a doença não ceder, que a morte não tiver jeito, que o casamento acabar, enfim, qualquer outra coisa na sua vida, perder o emprego, seja o que for, adore a Deus. Adore a Deus. Diga: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o Senhor é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei que os pensamentos do Senhor a meu respeito são pensamentos de paz e não de mal. Eu sei que toda arma forjada contra a minha vida não vai prosperar. Eu sei que se eu entrar no fogo, ele não vai me consumir. Eu sei que posso crer e confiar e descansar no Senhor. Adore a Deus. Nós não podemos permitir, amigos, que as circunstâncias mudem aquilo que nós aprendemos a respeito de Deus. Porque nós não vivemos de emoções. Nós vivemos de fé. E o que é fé? Fé é uma confiança no caráter de Deus. E o caráter de Deus continua o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, por isso, nós podemos declarar. Lembra do texto de Abacuque? Capítulo 3, Abacuque 3, 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como o das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Glória a Deus. Aleluia. Quarto, o que fazer diante de uma situação irremediável? Se prepare para o futuro. Se prepare para o futuro. Anote aí. Diante de uma situação irremediável, que não tem mais o que fazer, se prepare para o futuro. O que aconteceu no texto aqui? Davi decidiu se recompor. E ele se preparou para o futuro. Ele se alimentou. Ele se fortaleceu. Tomou banho, se arrumou. Veja, Davi era rei de um reino e não apenas pai de um menino que morreu. Ele tirou, agora eu vejo Davi o seguinte, ele tirou o foco do problema e colocou a sua visão em outras dimensões da vida que precisava estar preparado para elas. Ele precisava, gente, se fortalecer para outras dimensões da vida que não morreram com o filho. Talvez haja alguma dimensão da sua vida que tenha morrido ou sido amputada. Talvez haja hoje. Mas deixa eu dizer para você, isso não significa que tudo tenha acabado. E mesmo ainda que a morte chegue, nem assim você pode dizer que é o fim, porque Jesus disse lá em João 11, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Palavras de Jesus, aleluia. Gente, nada poderá acabar com a nossa trajetória se nós somos de Jesus, nada. Então se prepare para o futuro, se alimente da palavra de Deus, se alimente desta palavra, adore a Deus, se levante, decida viver e o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te conceder graça, bondade e misericórdia. Não desista, não desista. Quinto, anote aí, quinto, diante de uma situação irremediável, o que nós devemos fazer? Tire o foco da sua dor e seja um agente curador. Tire o foco da sua dor e seja um agente curador. Versículo 24 do texto que nós lemos, sabe o que mostra? Davi consolou sua mulher. Ele consolou.
Ou seja, ele encontrou alguém que estava mais ferido do que ele. Porque veja bem, vamos lembrar aqui, a dor de Davi era uma dor de pai, mas a dor de mãe é maior. Então ele encontrou alguém que estava mais ferido ainda. Ele se preocupou com a dor dela. Ele se preocupou com a dor do outro. Pergunta a você, o que você deve fazer para sair de uma situação impossível que você está enfrentando? Tire o foco da sua dor e se abra para a dimensão da dor do outro. Há muitos que estão machucados, estão feridos. Tem muita gente ferida, vocês sabem disso. E aí, você pode ser um instrumento de Deus para levar cura, paz e consolo para outras pessoas. Sabe, normalmente, gente, nós só sentimos a dor do outro quando a gente enfrenta o mesmo problema que ele está enfrentando. Parece que só assim que nós conseguimos ser mais compassivos, termos compaixão. Veja que a percepção da dor nos ajuda a sermos agentes curadores de Deus para outras pessoas e cuidar do outro, do próximo. Davi consolou sua mulher. Em outras palavras, Davi disse: mulher, eu entendo a sua dor, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso também, eu entendo, ele estava passando pela mesma situação. Gente, quando nós consolamos o nosso próximo, parece que a nossa dor se torna menor. Perceba isso, perceba isso. A dor do outro faz com que percebamos que existem muitas pessoas que sofrem muito mais do que nós, ao nosso redor. E o apóstolo Paulo disse, lá em 2 Coríntios 1,4, ele disse: Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar, olha só, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Ou seja, Deus nos consola na nossa dificuldade, para que a gente possa consolar outros que também estão enfrentando tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, diante de uma situação impossível, tire o foco da sua dor e seja um agente curador. Sexto, anote. Sexto, e estamos encerrando, indo para o final. O que fazer diante do impossível? Quando o impossível continuar sendo impossível, não tiver jeito. Quando Deus não transformar o impossível em possível. Quando Ele não fizer isso, o que a gente tem que fazer? Lembre-se. Lembre-se que Deus não terminou o projeto dele na sua vida. Deus não terminou o projeto dele na sua vida. No versículo 24, a Bíblia diz que Davi deitou-se com a sua mulher, ele amou ela e ela ficou grávida. O filho se chamou Salomão, que seria o herdeiro do trono. Veja, Davi, ele era casado com outras mulheres, era um costume da época. Davi era casado com outras mulheres, ele teve filhos com essas outras mulheres. Mas isso fazia parte da cultura. Mas o filho que Deus escolheu para ser rei de Israel era o filho da mulher com quem Davi adulterou. Olha que interessante isso. O filho que Deus vai escolher para reinar sobre Israel era o filho do pecado. Olha como é que Deus faz. Por isso que o reino de Deus não é o reino da meritocracia, gente. Não é de méritos. Reino de Deus é de graça e não de méritos. Graça, o que é que significa? Dando tudo a quem nada merece. É o favor imerecido. Guarde isso no seu coração. Você tem um amor de Deus na sua vida. Deus ama você não é porque você merece, porque você faz por onde, porque você é melhor que os outros. Não, é pela graça. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque veja, meus amigos, nessa história, quem é que manchou o caráter de Davi? Quem é que trouxe problemas para Davi? Não é verdade? A mulher. Quando nós pensamos a respeito de Davi, a gente logo lembra do pecado de adultério que ele cometeu. Mas veja que interessante, Deus toma a Batseba, que era agora uma mulher rejeitada por causa do seu pecado. Ela foi rejeitada por causa do seu pecado.
E Deus pega esta mulher que não merece nada aos olhos humanos e Deus a exalta como a mãe do rei que iria suceder o trono de Israel. O reino de Deus é um reino de graça, gente. As circunstâncias que são impossíveis não significam o fim da sua história, mas sim apenas um capítulo que se encerrou. Pois Deus ainda não terminou, gente. Ele não terminou de escrever esse livro. E até que Deus coloque um ponto final na sua história, você poderá dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que nada poderá me separar do amor de Deus. Eu sei, a minha esperança está no Senhor. Eu sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Provérbios 23:18 diz: porque certamente acabará bem. Certamente acabará bem, não será frustrada a tua esperança. Certamente acabará bem e não será frustrada a tua esperança. Vamos concluir. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente orar aqui. Você acredita que Deus sempre transforma impossíveis diante dessa mensagem? Você ainda diz que Deus sempre transforma impossíveis em possível? Por vezes não. Ah, mas a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Pois é, tudo é possível ao que crê. Mas crer não é transformar impossível em possível. Não. Crer é uma confiança no caráter de Deus. Ou seja, mesmo que Ele não mudar a situação, eu continuo crendo e amando o Senhor. Eu continuo crendo que Ele tem o melhor para mim. Eu continuo crendo que todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu continuo crendo, mesmo que Ele diga não para mim. Mesmo que Ele não mude a situação, mesmo que eu ore em relação a uma doença e essa doença não saia, eu continuo crendo que o Senhor tem o melhor para mim. Por isso que eu pergunto a você nessa manhã: você identifica na sua vida alguma situação do passado ou do presente que é irremediável ou pode vir a não ter uma solução? Tem alguma situação na sua vida que não tem solução? Aconteceu ou está acontecendo? Baseado naquilo que você ouviu hoje, quais são as atitudes que você vai tomar a fim de superar essa situação e seguir em frente? O que você vai fazer? Sabe, meus amigos, pergunto: você deseja ter mais fé para lidar com essas situações e seguir em frente? Tenha fé, creia, o Senhor não te deixou, Ele não te abandonou. Não se abandone na vida, porque o Senhor não te abandonou. Ele tem propósito na sua vida, Ele tem projeto, Ele tem promessas para cumprir na sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus, e viva uma vida vitoriosa para a glória de Deus. Amém. Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te louvar nessa manhã, mais uma vez pela tua bondade. Ô Pai, diante daquilo que nós ouvimos nessa manhã, diante da tua palavra, nós nos prostramos, nos rendemos e entendemos que o Senhor tem o melhor para nós. Por vezes, enfrentamos situações impossíveis que continuam sendo impossíveis. E às vezes nós não entendemos, achamos que não temos fé, achamos que não merecemos então a resposta que nós desejamos. Mas hoje nós entendemos que o Senhor tem os seus caminhos, tem os seus propósitos, que tudo coopera para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo nós não entendendo as situações da vida. Quantas coisas que foram impossíveis na nossa vida e nós não entendemos. Há muitas pessoas que não conseguem lidar com o impossível. Pessoas que entraram numa crise de fé, achando que elas não têm fé, achando que
o Senhor as abandonou. Pai, mas isso é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira de Satanás. Porque nós aprendemos que fé é uma confiança no caráter de Deus. E o caráter de Deus é extremamente confiável. Se o Senhor está permitindo algumas situações na nossa vida, é porque o Senhor tem planos, o Senhor tem um projeto, o Senhor sabe de todas as coisas. Tu és soberano sobre todas as coisas, sobre a terra, sobre os céus, sobre a nossa vida. Tu és soberano sobre todas as coisas. O Senhor tem o melhor para nós. Oh, Pai amado, nós queremos entender e confiarmos no Teu caráter, sabendo que o Senhor é um Deus extremamente confiável. Senhor, ajuda os meus irmãos a entenderem esta verdade nesta manhã. Ajuda, Senhor. Ajuda eles a entenderem esta verdade nesta manhã. Que eles possam, Senhor, neste momento, serem tocados por Ti, serem abençoados por Ti, Senhor. Muitas pessoas tiveram perdas, às vezes uma perda financeira, um rompimento de uma relação, um casamento, um emprego, Senhor. Já não tem mais o que fazer. Essas pessoas estão se abandonando, se deixando largar. Pai, não permita isso. Toca o coração dessas pessoas agora, para que elas sejam abençoadas por Ti, Senhor. Dá um renovo especial, restaura o ânimo, Senhor. Não permita que o diabo lance mentiras e engano na mente e no coração dessas pessoas. Porque o Senhor tem projeto. O Senhor tem projeto. O Senhor não terminou o projeto, o seu projeto na nossa vida. Oh, Pai, as circunstâncias que são impossíveis na nossa vida não significam o fim da nossa história. Não, que os meus irmãos entendam isso. Mas significa apenas um capítulo que se encerrou. Porque Deus não terminou de escrever este livro. O Senhor não terminou. E ainda nós cremos que o Senhor tem uma história linda para escrever. Até que o Senhor coloque um ponto final na nossa história, nós poderemos dizer: eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive. Nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós podemos declarar isso. Louvado seja o Teu nome. Senhor, possamos declarar nesta manhã que a dureza da vida não nos tornou o Teu inimigo. Oh, Pai amado, aquilo que nós estamos vivendo de complicado, de impossível, não nos indispôs contigo. Por isso nós te adoramos, nós te louvamos e reconhecemos que Tu és o Deus verdadeiro. Nós não temos respostas para tantas coisas que acontecem. Não temos, Pai. Mas uma coisa é certa, nós continuamos confiando no Teu caráter. Continuamos confiando no Teu cuidado. E nós sabemos que o Teu olhar bondoso, o Teu olhar carinhoso está na nossa direção. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que haja cura nesta manhã. Cura corações machucados, corações feridos por perdas, por situações terríveis que os meus irmãos enfrentaram. Que haja cura nesta manhã, que haja salvação, que haja libertação agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba saúde nesta manhã, meu irmão, para o teu corpo, para a tua alma e para o teu espírito neste momento. Siga em frente, todas as coisas cooperam para o teu bem. Deus tem uma linda história. Aquilo que você viveu até hoje é apenas um capítulo que se encerrou, porque a história continua sendo escrita. Você não morreu, você está vivo. Deus continua escrevendo uma história na sua vida, e essa história é linda, e o final é bom, porque os pensamentos que Deus tem ao seu respeito são pensamentos bons, de paz e não de mal, para te dar um futuro bom e um futuro vitorioso para a glória do Senhor. Aleluia, aleluia. Sei que a Tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Aleluia, assim seja, em nome de Jesus. Amém, queridos. Então é isso, amigos. Tá acabando aqui. Quero deixar um beijão para vocês. Amanhã estamos juntos. Tem vídeo novo lá no canal do YouTube, Ronaldo Bezerra.
aproveita para você ouvir as mensagens. Tá bom, gente? Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Amanhã estaremos juntos. Grande beijo, queridos. Grande beijo para vocês. Até mais, até amanhã.